Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Que Deus abençoe ricamente a tarde de vocês. Eu quero louvar a Deus pelo início do nosso curso ontem. Eu acho que para o começo foi muito proveitoso e a gente já começou a construir algumas coisas que vão pavimentar o nosso entendimento daqui para frente e que, diga-se desde logo, não são apenas conceitos, né? A gente não está aqui para receber mais e mais e mais informações. O principal objetivo de nós estarmos juntos nesse curso é trabalharmos a formação do nosso pensamento. Primeiro entender como é que ele se forma e depois promover voluntariamente, conscientemente, que esses pensamentos sejam sistematicamente formados e dessa maneira a gente vai crescendo no entendimento, no conhecimento, na sabedoria, que é justamente a proposta de Deus para nós quando Ele diz que nós temos que crescer na graça, desenvolver a nossa salvação. Pois muito bem, eu queria fazer apenas uma consideração muito importante, que é a seguinte. Ontem nós falamos bastante sobre a aquisição de cultura filosófica, algo que normalmente não está no topo da nossa lista, não é? A nossa vida costuma ser tão automatizada e tão corrida que raramente nós paramos para pensar no sentido das coisas que nós estamos fazendo. Eu não estou dizendo que elas não tenham sentido, eu estou dizendo que raramente nós paramos para pensar no sentido real. E quando esse sentido real ele se esvazia, ainda que ele exista, mas que ele não está presente na nossa mente, nas ações que nós fazemos, então nós vamos perdendo força, nós vamos nos enfraquecendo nas nossas ações, nós vamos perdendo autoridade e vamos perdendo a condição de fazer com excelência. E a consideração que eu queria fazer é o seguinte: quando nós começamos a falar sobre aquisição de cultura filosófica, eu imagino que a primeira pergunta para seres tão práticos como nós, né, ou que pelo menos se enxerguem como seres práticos, a primeira pergunta que nos ocorre é: para que eu preciso disso? Será que isso é uma coisa de fato prioritária na minha vida? Será que não é prioritário que eu corra para cá, para lá e faça isso, faça aquilo, ao invés de parar? Será que a filosofia, nessa altura do campeonato, não é uma coisa dispensável, não é um luxo, não é um adereço do qual realmente eu não preciso tanto assim, que ele não vai fazer tanta falta para mim? Bom, então sobre isso eu gostaria de falar para vocês o seguinte: há um grande problema crônico, sobretudo na nossa mente brasileira, né? A forma de pensar brasileira, que é a seguinte: a vida prática, na nossa cabeça, né? A vida prática, objetiva e funcional é uma coisa, e o pensamento, a cultura filosófica é uma outra coisa completamente diferente. Ou seja, parece que não há relação entre as duas coisas. Ora, isso é a maior das mentiras, porque a filosofia, o seu principal préstimo é conduzir tudo o que nós fazemos à realidade, à essência dos fatos. Então o que eu fiz ontem com vocês, na verdade, foi questionar a realidade das coisas que nós fazemos. Então, você buscar a essência das coisas que você faz com que isso ganhe um sentido e naturalmente ganhe uma força especial nas coisas que você está fazendo. Então, para quem pensa que a filosofia ou o exercício filosófico, dizendo mais assim, porque a gente fala filosofia, você já pensa em Platão, em Aristóteles, em Sócrates. Não é disso, nós não vamos fazer história da filosofia aqui, isso não nos interessa, né? Se você quiser, você faça parte. O que eu estou falando é do exercício de pensar, do exercício de raciocinar, do exercício de pegar e escavar as camadas dos nossos pensamentos, das nossas motivações, da nossa personalidade e descobrirmos a essência das coisas, porque a essência das coisas é o único ponto de partida do qual nós vamos obter uma construção sólida nas coisas que nós fizermos. Se nós partimos de qualquer outro ponto, nós corremos o risco de
vivenciarmos uma demolição involuntária lá na frente das coisas que nos dão tanto trabalho para construir. Isso vai gerar, evidentemente, uma frustração muito grande. Então, eu quero deixar desde logo claro aqui para vocês o porquê que nós estamos fazendo esse exercício filosófico. Porque ele nos remete à realidade. Ele não é uma fuga da realidade, ele não é um momento poético, gostoso e tudo, mas que não tem a ver com a nossa vida, não. Ele vai cavocar e ele vai, como uma flecha aguda, no ponto central de cada coisa das nossas vidas, dos nossos sentimentos, das nossas relações, das nossas tarefas, das nossas atribuições. Então, quando você chega nesse ponto, você vai ter muito mais eficácia nas coisas que você fizer. Então, a semana que vem, a gente já vai falar aqui sobre exatamente as linguagens que existem, como nós nos relacionamos com as linguagens e o como que nós extraímos da linguagem, da descrição das coisas, a sua realidade substancial. Tá bom? Então, que Deus abençoe. Fico aqui à disposição no grupo para quaisquer dúvidas, comentários, para a gente poder interagir. Não vamos deixar passar uma semana, o grupo está aí aberto à disposição, tá bom? Ó, uma ótima semana, amo vocês, Deus abençoe.